Quando falamos sobre fé e negócios, muitos ainda enxergam esses dois mundos como realidades opostas, quase incompatíveis. Existe a ideia de que a fé pertence ao templo, ao momento devocional, ao espaço íntimo da espiritualidade, enquanto os negócios seriam território exclusivo da razão, da estratégia, da competição e do lucro. Essa separação, porém, não nasce de um princípio divino, mas de uma mentalidade humana fragmentada. A verdade é que, para Deus, não existe divisão entre o espiritual e o prático, entre o sagrado e o cotidiano. Toda a vida é espiritual, inclusive o trabalho, as decisões financeiras e a maneira como lidamos com recursos. Desde o princípio, vemos que Deus confiou ao ser humano a responsabilidade de administrar. O mandato de cultivar e guardar a terra revela que o trabalho, a produção e a gestão fazem parte do plano original do Criador. Negócios, quando vistos sob essa perspectiva, não são mal necessários, nem um obstáculo à fé, mas uma extensão do chamado humano de mordomia. O problema nunca foi prosperar, mas prosperar sem propósito, sem valores e sem consciência de quem é a fonte de todas as coisas. A fé não anula a inteligência, assim como a espiritualidade não elimina a necessidade de planejamento. Pelo contrário, a fé saudável amplia a visão, traz equilíbrio emocional, estabelece princípios sólidos que sustentam decisões em tempos de crise. Um empreendedor que caminha pela fé não é aquele que age de forma irresponsável esperando que milagres cubram sua negligência, mas aquele que planeja, trabalha e decide com excelência, confiando que Deus está envolvido em cada etapa do processo. Quando compreendemos que fé e negócios são complementares, passamos a entender que os valores do reino influenciam diretamente a forma como lideramos, negociamos e crescemos. A honestidade deixa de ser apenas uma estratégia de reputação e se torna uma convicção. A ética não é mantida apenas por medo de punições legais, mas por temor a Deus. O respeito às pessoas não é um discurso bonito, mas uma prática diária, porque cada pessoa passa a ser vista como alguém criado à imagem do Criador e não apenas como um recurso ou um número. Muitos acreditam que para vencer no mercado é preciso abrir mão de princípios, relativizar valores e endurecer o coração. Essa mentalidade produz resultados rápidos, mas raramente constrói algo duradouro. A fé, quando aplicada aos negócios, gera uma prosperidade que vai além do financeiro. Ela constrói confiança, estabelece relacionamentos sólidos e cria um legado que ultrapassa gerações. Empresas guiadas por princípios espirituais tendem a sobreviver melhor às crises porque não dependem apenas de circunstâncias favoráveis, mas de fundamentos sólidos. A fé também traz algo que nenhuma estratégia do mercado consegue garantir: paz interior. Em um ambiente marcado por pressão, metas agressivas e constantes incertezas, a fé oferece estabilidade emocional. Ela lembra ao líder que o valor da vida não está apenas nos resultados. O fracasso não define identidade e que o sucesso não é um fim em si mesmo. Essa segurança interior muda a forma de liderar, de reagir aos desafios e de tratar as pessoas ao redor. Quando fé e negócios caminham juntos, as decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser discernidas. Há uma sensibilidade maior para perceber quando uma oportunidade aparentemente lucrativa pode custar caro no futuro, seja emocionalmente, espiritualmente ou até moralmente. A fé afina a consciência, ilumina os caminhos e protege o coração da ganância disfarçada de ambição saudável. Ela ensina a esperar quando é preciso esperar e a avançar quando chega o tempo certo. Além disso, a fé nos lembra constantemente que somos administradores, não donos absolutos. Cursos, talentos e oportunidades são confiados, não possuídos de forma independente. Essa consciência gera humildade no sucesso e resiliência na dificuldade. O empreendedor que entende isso não se torna arrogante quando cresce nem desesperado. Quando enfrenta perdas, porque sabe que sua fonte não está apenas no mercado, mas em Deus. Outro aspecto essencial dessa complementaridade é o impacto social. Negócios alinhados à fé não vivem apenas para si mesmos. Eles se tornam instrumentos de transformação, gerando empregos, promovendo justiça, cuidando de pessoas e contribuindo para uma sociedade mais equilibrada. O lucro continua sendo importante, mas deixa de ser o único objetivo. Ele passa a ser um meio para cumprir um propósito maior. Fé e negócios juntos também corrigem extremos perigosos. De um lado, livram a espiritualidade de um discurso vazio que ignora a realidade prática da vida. Do outro, protegem o mundo corporativo de um materialismo frio que reduz tudo a números. Esse equilíbrio é poderoso, porque forma líderes integrais, capazes de unir visão espiritual e competência técnica, sensibilidade humana e firmeza estratégica. Quando finalmente entendemos que fé e negócios não são opostos, algo profundo muda dentro de nós. Trabalhar deixa de ser apenas uma obrigação
ou uma corrida por reconhecimento e passa a ser uma expressão de oração. Cada decisão se transforma em uma oportunidade de honrar a Deus. Cada conquista se torna motivo de gratidão e cada desafio uma chance de crescimento e dependência. Esse entendimento não promete a ausência de dificuldades, mas garante um caminho mais seguro e significativo. Ele nos lembra que o verdadeiro sucesso não é apenas chegar ao topo, mas permanecer inteiro ao longo do caminho. E quando fé e negócios caminham juntos, não apenas construímos empresas mais fortes, mas também pessoas mais saudáveis, líderes mais conscientes e um legado que transcende o tempo. Negociar com Deus é uma expressão que pode ser facilmente mal interpretada. Para muitos, ela soa como uma tentativa de troca, quase como se o ser humano pudesse oferecer algo em troca de bênção, sucesso ou prosperidade. No entanto, quando falamos de negociar com Deus dentro de uma perspectiva espiritual madura, estamos falando de alinhamento, não de barganha. Deus não é movido por pressão humana, promessas vazias ou sacrifícios interesseiros. Ele é movido por relacionamento, obediência e propósito. Ao longo da caminhada de fé, aprendemos que o maior desafio não é convencer Deus a concordar com nossos planos, mas permitir que nossos planos sejam ajustados à vontade dele. Negociar com Deus, nesse sentido, é colocar nossas ideias, sonhos e estratégias sobre a mesa e dizer com sinceridade: se isso não vem de ti, eu não quero. Essa postura exige humildade, porque confronta o ego, a pressa e o desejo de controle, que muitas vezes dominam nossas decisões, especialmente no ambiente dos negócios. A Bíblia nos apresenta exemplos claros de pessoas que tentaram barganhar com Deus e pessoas que aprenderam a alinhar-se a Ele. Quando alguém tenta negociar no sentido humano, a motivação geralmente é o medo da perda ou o desejo de ganho rápido. Já o alinhamento nasce da confiança. É a certeza de que Deus vê além do que conseguimos enxergar e que sua direção mesmo, quando contraria nossa lógica, sempre conduz a um resultado melhor e mais profundo. Nos negócios, essa diferença é crucial. Muitas decisões são tomadas com base apenas em números, projeções e oportunidades aparentes. Embora esses elementos sejam importantes, eles não são suficientes. Alinhar-se com Deus significa buscar discernimento espiritual para entender o momento certo, as pessoas certas e os caminhos que realmente produzem vida. Há portas que se abrem facilmente, mas escondem armadilhas. Há outras que parecem fechadas, mas são proteção divina. Negociar com Deus também envolve aprender a ouvir. Em um mundo acelerado, onde tudo exige respostas imediatas, ouvir se tornou um ato raro. No entanto, o alinhamento com o sobrenatural exige silêncio interior, sensibilidade e disposição para esperar. Muitas vezes, Deus não responde da forma que esperamos, nem no tempo que gostaríamos. Isso não é ausência, mas treinamento. Ele está nos ensinando a depender menos da ansiedade e mais da confiança. Esse processo de alinhamento transforma a maneira como lidamos com riscos. O risco, quando guiado apenas pela ambição, pode levar à imprudência. Mas quando é submetido à direção divina, torna-se um passo de fé. A fé não elimina o risco, mas define sua natureza. Ela nos leva a agir com coragem, sem perder a paz. Ensina-nos a avançar sem carregar o peso da culpa ou do medo excessivo. Outro aspecto essencial desse alinhamento é a renúncia. Negociar com Deus frequentemente significa abrir mão de algo que parece vantajoso no curto prazo, mas que não está alinhado com um propósito maior. Essa renúncia pode ser financeira, emocional ou até relacional. Em um mercado que valoriza resultados imediatos, dizer não pode parecer fraqueza. No entanto, no reino de Deus, renunciar no tempo certo é sinal de maturidade espiritual. O alinhamento bem redefine sucesso. Em vez de medir apenas crescimento, faturamento ou reconhecimento, passamos a avaliar se aquilo que estamos construindo preserva a nossa integridade, fortalece nossa fé e abençoa outras pessoas. Esse tipo de sucesso é mais silencioso, mais profundamente transformador. Ele não depende de aplausos, mas gera frutos que permanecem. Negociar com Deus é, acima de tudo, um exercício contínuo de confiança. Não acontece em um único momento, mas em cada decisão diária. É escolher agir corretamente quando ninguém está vendo. É manter princípios quando seria mais fácil flexibilizá-los. É acreditar que Deus honra aqueles que o honram, mesmo quando o caminho parece mais longo ou difícil. Esse alinhamento também cura uma das maiores tensões do mundo dos negócios, a sensação de estar sozinho. Muitos líderes carregam o peso de decisões que afetam vidas, famílias e futuros. Quando aprendemos a alinhar nossos negócios com Deus, entendemos que não estamos sozinhos nesse processo. Podemos lançar sobre ele nossas preocupações, buscar sua sabedoria e descansar sabendo
que ele se importa com cada detalhe. Ao invés de perguntar apenas quanto isso vai me render, o alinhamento nos leva a perguntar para que isso existe, quem será alcançado por meio disso. Essas perguntas mudam a essência do que construímos. Elas tiram o foco do ego e colocam o propósito no centro. E quando o propósito governa, as decisões se tornam mais claras, mesmo em cenários complexos. Negociar com Deus, portanto, não é tentar moldá-lo aos nossos desejos, mas permitir que Ele molde nossos desejos. É reconhecer que nem tudo o que é possível é conveniente e nem tudo o que é lucrativo é saudável. É aceitar que o sobrenatural não é um atalho, mas um guia seguro. Quando aprendemos esse princípio, nossos negócios deixam de ser uma fonte constante de ansiedade e se tornam um campo de crescimento espiritual. Cada contrato, cada parceria, cada expansão passa a ser uma oportunidade de reafirmar nossa confiança em Deus. E assim, pouco a pouco, nossos planos deixam de ser apenas humanos e começam a refletir algo eterno, algo que vai além do agora e aponta para um propósito maior. O sobrenatural não entra em cena para substituir a responsabilidade humana, mas para potencializá-la. Esse é um dos grandes equívocos quando falamos de fé aplicada aos negócios. Alguns imaginam que confiar em Deus significa abrir mão do planejamento, da disciplina e da excelência, como se a espiritualidade fosse uma alternativa ao esforço. Na realidade, o sobrenatural se manifesta com mais força justamente onde há compromisso, diligência e responsabilidade. Deus não abençoa a negligência, Ele honra a fidelidade no pouco e a seriedade no processo. A responsabilidade humana começa com a compreensão de que fé não é improviso. Ter fé não é agir sem pensar, mas agir com convicção, depois de pensar, avaliar e orar. Nos negócios, isso se traduz em estudar o mercado, entender riscos, capacitar pessoas e estruturar processos sólidos. O sobrenatural não corrige a falta de preparo, mas amplia os resultados de quem se prepara com zelo. Quando fazemos nossa parte com excelência, criamos espaço para que Deus faça a dele de maneira extraordinária. Muitas vezes as pessoas culpam Deus por resultados ruins quando, verdade, ignoraram princípios básicos de gestão, ética ou liderança. Alinhar-se com o sobrenatural exige maturidade para assumir responsabilidades, aprender com erros e corrigir rotas. A fé verdadeira não nos torna infalíveis, mas nos torna ensináveis. Ela nos mantém humildes o suficiente para reconhecer falhas e fortes o bastante para recomeçar. O sobrenatural também atua no nível do discernimento. Enquanto a responsabilidade humana lida com dados e análises, Deus atua revelando intenções, protegendo de armadilhas invisíveis e direcionando decisões estratégicas. Esse discernimento não vem para substituir o raciocínio lógico, mas para complementá-lo. Ele ilumina aquilo que os números não mostram e alerta sobre riscos que não aparecem nos relatórios. Esse equilíbrio entre responsabilidade e fé cria líderes mais completos. Líderes que não transferem culpas, mas assumem compromissos. Que não esperam milagres enquanto negligenciam processos, nem confiam apenas em processos, ignorando a dependência de Deus. Esse tipo de liderança inspira confiança, porque demonstra coerência entre discurso e prática. A responsabilidade humana também se manifesta na forma como lidamos com pessoas. Nenhum crescimento sustentável acontece sem pessoas bem cuidadas, respeitadas e desenvolvidas. O sobrenatural não substitui empatia, comunicação clara e justiça. Pelo contrário, ele reforça esses valores. Quando líderes entendem que cada pessoa sob sua responsabilidade é parte do plano, Deus passam a liderar com mais sensibilidade e firmeza ao mesmo tempo. Outro aspecto importante é o tempo. Deus age no tempo certo, mas isso não significa passividade. A responsabilidade humana exige constância, perseverança e paciência. Muitos desistem cedo demais porque confundem espera com estagnação. Enquanto esperamos, somos chamados a trabalhar, aprender e nos preparar. O sobrenatural frequentemente se manifesta de forma repentina, mas quase sempre encontra alguém que já estava em movimento. A excelência é uma linguagem que o céu honra. Não porque Deus dependa dela, mas porque ela reflete um coração comprometido a fazer o melhor possível com os recursos disponíveis. É uma forma prática de adoração. Quando tratamos nosso negócio com excelência, demonstramos gratidão pelo que já recebemos e confiança no que ainda virá. O sobrenatural responde a esse tipo de postura. A responsabilidade humana também inclui limites. Saber até onde ir, quando parar e quando dizer não. Nem toda oportunidade deve ser aceita, mesmo quando parece boa. O discernimento espiritual ajuda, mas a responsabilidade exige coragem para agir conforme esse discernimento. Muitos problemas surgem não por falta de oportunidades, mas por excesso delas, aceitas sem avaliação adequada. O sobrenatural não elimina desafios, mas fornece força interior para enfrentá-los. Em momentos de crise,
A responsabilidade humana se manifesta na capacidade de manter a integridade, tomar decisões difíceis e sustentar valores mesmo sob pressão. Deus não promete caminhos fáceis, mas promete presença constante. Essa presença nos capacita a permanecer firmes quando as circunstâncias tentam nos desviar. Outro ponto essencial é a prestação de contas. A responsabilidade implica transparência, clareza e disposição para responder por decisões tomadas. O sobrenatural não protege atitudes erradas, nem encobre injustiças. Ele nos chama à verdade. Quando líderes vivem com essa consciência, seus negócios se tornam mais saudáveis e confiáveis, tanto espiritualmente quanto profissionalmente. Quando compreendemos que o sobrenatural potencializa a responsabilidade humana, deixamos de buscar atalhos espirituais e passamos a trilhar caminhos sólidos. Não esperamos que Deus faça o que nos cabe fazer, nem tentamos fazer sozinho aquilo que só Ele pode realizar. Esse equilíbrio produz frutos consistentes e duradouros. Essa parceria entre esforço humano e ação divina gera um tipo de prosperidade que não se perde com o tempo. Mesmo quando os resultados financeiros oscilam, os princípios permanecem. Mesmo quando o mercado muda, a base continua firme. E isso traz segurança, não apenas para quem lidera, mas para todos que são impactados pelo negócio. No fim, o sobrenatural não é um substituto para o trabalho responsável, mas o selo que confirma um coração alinhado. Ele não exime do compromisso, mas dá sentido a ele. Quando entendemos isso, paramos de disparar fé e prática e passamos a viver uma espiritualidade madura, capaz de transformar não apenas nossos negócios, mas a forma como encaramos a vida, o trabalho e o propósito. O caráter é o alicerce invisível sobre o qual todo negócio é construído. Ele não aparece nos relatórios financeiros, não é medido por indicadores de desempenho e raramente recebe aplausos imediatos, mas sustenta tudo o que permanece de pé ao longo do tempo. Quando falamos que o caráter vem antes do lucro, estamos afirmando que nenhum resultado financeiro justifica a perda da integridade. O lucro pode abrir portas, mas é o caráter que mantém essas portas abertas. No ambiente dos negócios, a tentação de flexibilizar valores é constante. Pressões por resultados, concorrência agressiva e expectativas externas criam um cenário onde pequenas concessões parecem inofensivas. Uma informação omitida aqui. Um acordo mal explicado ali. Uma vantagem obtida à custa da transparência. No início, essas escolhas parecem acelerar o crescimento, mas com o tempo corroem a confiança e comprometem a essência do que está sendo construído. O caráter se revela principalmente quando ninguém está observando. É na solidão das decisões difíceis, longe dos holofotes, que a verdadeira integridade é formada. Escolher o caminho certo quando o errado é mais fácil exige força interior. Essa força não nasce do medo das consequências, mas de uma convicção profunda de que honrar a Deus e as pessoas vale mais do que qualquer ganho momentâneo. Quando o caráter governa, o lucro deixa de ser um fim absoluto e passa a ser uma consequência saudável. Negócios guiados por princípios podem crescer de forma mais lenta em alguns momentos, mas tendem a crescer de maneira mais sólida. Eles atraem pessoas que confiam, parceiros que permanecem e clientes que valorizam não apenas o produto, mas os valores por trás dele. A história está repleta de exemplos de pessoas que alcançaram sucesso financeiro, sacrificando sua integridade apenas para perder tudo mais tarde. O oposto também é verdadeiro. Homens e mulheres que preservaram o caráter em tempos difíceis. No momento certo, experimentaram uma promoção que não poderia ser explicada apenas por esforço humano. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus honra aqueles que escolhem a verdade, mesmo quando ela custa caro. O caráter também define como lidamos com o poder. À medida que um negócio cresce, crescem também a influência, a autoridade e a capacidade de impactar vidas. E sem caráter, o poder corrompe. Com caráter, o poder serve. Líderes íntegros usam sua posição para proteger, desenvolver e inspirar, não para explorar ou manipular. Eles entendem que liderança não é um direito, mas uma responsabilidade. Outro aspecto essencial do caráter é a coerência. Não se trata apenas do que fazemos, mas de quem somos de forma consistente. Valores que mudam conforme o contexto deixam de ser valores e se tornam estratégias. O caráter verdadeiro permanece firme tanto na abundância quanto na escassez. Ele não se vende ao melhor lance nem se curva à pressão do momento. Escolher o caráter antes do lucro também traz liberdade interior. Quem vive preso à necessidade de resultados a qualquer custo acaba refém da própria ambição. Vive ansioso, defensivo
e constantemente com medo de perder. Já quem prioriza o caráter pode até enfrentar perdas temporárias, mas mantém a paz, porque sabe que não negociou sua essência. Essa paz se reflete nas decisões, nos relacionamentos e na forma de conduzir o negócio. O mercado pode até recompensar atalhos por um tempo, mas a vida cobra coerência. Relações quebradas, reputações manchadas e conflitos internos são custos invisíveis de escolhas erradas. O caráter funciona como um sistema de proteção. Ele não elimina desafios, mas evita que desafios se transformem em destruição. Quando líderes escolhem o caráter, criam uma cultura saudável ao seu redor. As equipes se sentem mais seguras, o ambiente se torna mais justo e a confiança cresce. Essa cultura, por sua vez, impacta diretamente os resultados. Pessoas motivadas e respeitadas produzem mais, permanecem mais tempo e contribuem de forma mais significativa. O caráter também está profundamente ligado à forma como lidamos com erros. Líderes íntegros não escondem falhas nem transferem culpas, eles assumem responsabilidades, corrigem rotas e aprendem com os próprios erros. Essa postura gera respeito e credibilidade, mesmo em momentos de crise. Colocar o caráter antes do lucro não significa rejeitar o crescimento ou demonizar o dinheiro. Significa colocar cada coisa em seu devido lugar. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Quando ele ocupa o centro, tudo se desorganiza. Quando o caráter governa, o dinheiro encontra seu propósito correto. Essa escolha diária entre caráter e lucro define o tipo de legado que será deixado. Resultados financeiros podem ser esquecidos com o tempo, mas valores vividos permanecem na memória das pessoas. Filhos, colaboradores e comunidades são impactados não apenas pelo que foi construído, mas pela forma como foi construído. No fim, o caráter é a linguagem silenciosa do sobrenatural. Ele abre espaço para que Deus confie mais, amplie territórios e libere influência. Não porque sejamos perfeitos, mas porque escolhemos ser fiéis. E quando o caráter lidera, o lucro pode até variar, mas o propósito permanece firme, sustentando tudo aquilo que realmente importa. Quando entendemos que negócios são plataformas de propósito, nossa visão se amplia e nossa motivação é transformada. O trabalho deixa de ser apenas um meio de sobrevivência ou ascensão pessoal e passa a ser um instrumento pelo qual Deus manifesta valores, cuidado e transformação no mundo. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a forma como enxergamos sucesso, crescimento e impacto. O negócio deixa de existir apenas para gerar lucro e passa a existir para cumprir uma missão. Toda empresa, independentemente do tamanho ou do segmento, exerce influência. Ela molda comportamentos, cria cultura, afeta famílias e comunidades. Quando essa influência é guiada apenas pelo lucro, o impacto pode ser limitado ou até destrutivo. Mas quando é guiada por propósito, torna-se uma força de transformação. Negócios com propósito entendem que pessoas não são meios para um fim, mas parte essencial da missão. Ver o negócio como plataforma de propósito muda a forma como lidamos com colaboradores. Eles deixam de ser apenas funcionários e passam a ser pessoas em desenvolvimento, com sonhos, desafios e potencial. Líderes que operam com essa mentalidade investem em crescimento humano, não apenas em produtividade. Eles sabem que resultados sustentáveis nascem de pessoas cuidadas, valorizadas e alinhadas com um propósito maior. Essa visão também redefine o relacionamento com clientes. O foco deixa de ser apenas vender e passa a ser servir. Produtos e serviços são pensados não apenas para gerar receita, mas para realmente resolver problemas, melhorar vidas e agregar valor. Quando o propósito governa, a qualidade deixa de ser uma exigência externa e se torna uma convicção interna. Entregar o melhor passa a ser uma expressão de respeito e responsabilidade. Negócios como plataformas de propósito também impactam a sociedade. Eles geram empregos dignos, promovem justiça, estimulam o desenvolvimento e contribuem para o bem comum. Mesmo quando não operam diretamente em ações sociais, seu modo de funcionar já comunica valores. Transparência, equidade, responsabilidade ambiental e compromisso ético são expressões práticas desse propósito em ação. O propósito também traz clareza em momentos de decisão. Quando surge uma oportunidade, a pergunta deixa de ser apenas isso é lucrativo e passa a ser isso está alinhado com quem somos e com o que fomos chamados a construir. Essa clareza protege o negócio de desvios que podem parecer vantajosos no curto prazo, mas comprometem a identidade no longo prazo. Trabalhar com propósito não significa a ausência de desafios. Pelo contrário, muitas vezes significa escolher caminhos mais difíceis. Porém, esses caminhos produzem algo que o dinheiro não compra: significado. Pessoas que trabalham com propósito
suportam melhor a pressão, atravessam crises com mais resiliência e permanecem firmes mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Quando o propósito está claro, o trabalho diário ganha sentido. Tarefas repetitivas deixam de ser vazias, porque fazem parte de algo maior. Metas deixam de ser apenas números e passam a representar impacto. Essa consciência transforma a cultura organizacional, gerando engajamento genuíno e não apenas obediência por obrigação. Negócios com propósito também educam. Eles ensinam valores por meio do exemplo. Ensinam que é possível crescer sem corromper, liderar sem explorar e prosperar sem perder a humanidade. Esse ensino silencioso alcança colaboradores, parceiros e até concorrentes, criando um efeito multiplicador que vai além das paredes da empresa. O propósito também nos ajuda a atravessar perdas. Quando um negócio é apenas uma fonte de renda, qualquer crise ameaça a identidade de quem lidera. Mas quando ele é uma plataforma de propósito, a identidade permanece firme mesmo quando os resultados oscilam. Isso traz estabilidade emocional e espiritual, permitindo decisões mais sábias em tempos difíceis. Ver o negócio como plataforma de propósito também nos lembra que somos parte de algo maior. Não estamos construindo apenas para nós mesmos, mas para gerações futuras. Essa consciência influencia como planejamos, como investimos e como lidamos com recursos. O curto prazo perde força diante da visão de legado. O propósito não elimina a necessidade de lucro, mas dá ao lucro um lugar correto. O lucro se torna combustível para a missão, não o destino final. Ele viabiliza crescimento, inovação e expansão do impacto. Quando bem administrado, o lucro fortalece o propósito em vez de substituí-lo. Essa mentalidade também aproxima o sobrenatural do cotidiano. Quando entendemos que nosso negócio serve a um propósito maior, abrimos espaço para a direção divina em cada detalhe. Decisões, estratégias e relacionamentos passam a ser vistos como oportunidades de cooperação com Deus. O trabalho se torna um campo onde o céu e a terra se encontram. Negócios como plataformas de propósito revelam que prosperidade verdadeira não é apenas acumular, mas contribuir. Não é apenas crescer, mas fazer crescer. Não é apenas alcançar, mas levantar outros. Essa prosperidade gera alegria, gratidão e senso de realização que nenhum reconhecimento externo consegue substituir. No fim, quando o propósito governa, o negócio se torna mais do que uma estrutura organizacional. Ele se torna uma expressão viva de valores, uma ferramenta de transformação e um testemunho de que é possível alinhar sucesso profissional com fé, integridade e impacto eterno. Quando o céu lidera, a prosperidade segue como consequência, não como objetivo central. Essa afirmação confronta uma mentalidade comum que coloca o resultado financeiro como fim último de todo esforço. No reino de Deus, a ordem é diferente. Primeiro vem o alinhamento, depois o crescimento. Quando Deus ocupa lugar de liderança em nossas decisões, sonhos e estratégias, aquilo que construímos passa a carregar um peso espiritual que sustenta e direciona a prosperidade de forma saudável. Permitir que o céu lidere exige confiança. Significa reconhecer que nem sempre entenderemos o caminho completo, mas ainda assim escolheremos obedecer. Em um mundo orientado por controle e previsibilidade, essa postura parece arriscada. No entanto, a fé nos ensina que o maior risco não é confiar em Deus, mas caminhar sem Ele. A liderança do céu não elimina nossa responsabilidade, mas redefine nossas prioridades. Quando Deus lidera, nossas decisões passam por um filtro diferente. Antes de perguntar apenas se algo é viável ou lucrativo, começamos a perguntar se é oportuno, se edifica e se está alinhado com o propósito. Esse filtro evita muitos erros disfarçados de oportunidade. Nem tudo o que cresce rapidamente é saudável e nem tudo o que demora está atrasado. O tempo de Deus é um aliado poderoso quando aprendemos a respeitá-lo. A liderança do céu também transforma nossa relação com a ansiedade. Muitos empreendedores vivem pressionados pelo medo de perder, de ficar para trás ou de não alcançar o esperado. Quando Deus lidera, aprendemos a descansar mesmo enquanto trabalhamos intensamente. Esse descanso não é passividade, mas segurança interior. Ele nos permite tomar decisões com clareza, não sob pressão emocional. A prosperidade que segue a liderança do céu não se limita ao financeiro. Ela alcança áreas como saúde emocional, relacionamentos, família e espiritualidade. De nada adianta ganhar o mundo dos negócios e perder a paz, a família ou a fé. Quando o céu lidera, a prosperidade é integral. Ela toca todas as áreas da vida, criando equilíbrio e sustentabilidade. Outro fruto da liderança divina é a sensibilidade para reconhecer quando parar. Em um ambiente que valoriza crescimento constante,
Saber parar parece retrocesso, mas há momentos em que Deus nos chama a pausar, revisar e realinhar. Essas pausas não são perdas de tempo, mas investimentos em longevidade. Prosperidade saudável respeita limites. Quando o céu lidera, aprendemos a interpretar perdas de forma diferente, né? Toda perda é derrota, algumas são livramentos, parcerias que não avançam, contratos que não se concretizam e caminhos que se fecham podem ser respostas de Deus. A liderança divina nos protege de sucessos que nos destruiriam e de conquistas que custariam caro demais. Essa liderança também molda nosso coração em relação à gratidão. Em vez de viver constantemente insatisfeitos, aprendemos a reconhecer o valor do que já foi conquistado. A gratidão abre espaço para mais responsabilidade. Deus confia mais àqueles que valorizam o que já receberam. Prosperidade, nesse contexto, é também capacidade de administrar com sabedoria. Quando o céu lidera, nossa influência cresce de forma natural. Pessoas são atraídas não apenas pelos resultados, mas pela postura, pela paz e pela coerência. Essa influência não precisa ser forçada, ela flui. Líderes que caminham sob a liderança divina inspiram outros a buscar um caminho semelhante, criando um efeito multiplicador de valores e fé. A liderança do céu também nos prepara para a abundância. Muitos desejam prosperar, mas poucos estão preparados para administrar a prosperidade. Quando Deus lidera o processo, Ele trabalha nosso caráter, amplia nossa visão e ajusta nossas motivações. Assim, quando o crescimento chega, não nos perdemos nele. Outro aspecto importante é a generosidade. Prosperidade que segue a liderança do céu é generosa por natureza. Ela entende que reter tudo empobrece, enquanto compartilhar multiplica. A generosidade não é uma estratégia de marketing, mas uma resposta ao entendimento que somos canais, não reservatórios. Quanto mais o céu lidera, mais livres nos tornamos em relação ao dinheiro. A liderança divina também nos ajuda a atravessar períodos de silêncio. Há momentos em que Deus parece não falar com clareza, e isso pode gerar insegurança. Porém, mesmo nesses períodos, Ele continua liderando por meio de princípios, valores e convicções já estabelecidos. Aprender a caminhar por fé e não apenas por sinais faz parte da maturidade espiritual. Quando o céu lidera, aprendemos que o verdadeiro sucesso não é apenas alcançar, mas permanecer. Permanecer íntegro, humilde e fiel ao propósito inicial. Muitos começam bem, mas se perdem ao longo do caminho. A liderança divina nos mantém centrados, lembrando constantemente por que começamos e para quem estamos construindo. No fim, quando o céu lidera, a prosperidade deixa de ser uma obsessão e se torna um resultado natural de uma vida alinhada. Ela não domina o coração, mas serve ao propósito. E assim, nossos negócios se transformam em testemunhos vivos de que é possível prosperar sem perder a essência, crescer, sem se corromper e alcançar resultados que refletem não apenas competência humana, mas a direção fiel do sobrenatural.